vinda de luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Deus. Vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o seu marido. Paulo. As tragédias da vida conjugal costumam provar a senda comum, explicando o desequilíbrio. Invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em minutos, casos abre-se a mente feminina ao império das tentações estranhas em falso mundo. Semelhantes situações, porém, será sempre estranhável os lares formados sobre as escolas da fé, no círculo do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as 12 restrições da fraternidade. É possível que os sonhos, uma vez que desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia, muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhe convém em instituição detestável. Cristo, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os devidos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembre-se de que ela é mãe dos teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não. Ouvides que ele é o companheiro que Deus lhe concedeu. Assim seja. Honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral.
Mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar os nossos corações, possa nos dar força, possa nos dar coragem, possa nos dar sabedoria, possa nos dar um entendimento das coisas que nós vamos professar. Então, como nós que nos encontramos aqui na Casa Espírita, na condição ainda de espíritos encarnados na Terra, e na condição ainda de compreensão e de entendimento do Evangelho vivo de Jesus, na sua verdadeira essência, para que o Evangelho seja para nós esse caminho seguro, iluminando as nossas consciências, iluminando os nossos passos ainda muito inseguros na nossa caminhada aqui na Terra, porque nós sabemos os desafios que cada um de nós precisamos enfrentar. Por isso, as dificuldades que nós temos que enfrentar, e para o enfrentamento dessas dificuldades, por isso que Deus, na tua infinita bondade e misericórdia, colocou alguns anjos na nossa vida, para que de fato servisse de luz para iluminar a nossa estrada, para iluminar os nossos caminhos. E vocês sabem como é que se chama o nome desses anjos que foram colocados em nossos caminhos? Vocês sabem como é o nome desses anjos que foram colocados em nossos caminhos? Anjo da guarda. O anjo da guarda. Mas a gente tem um anjo da guarda encarnado na terra. A mãe. E domingo a gente vai celebrar o quê? O Dia das. Então veja, mãe é um anjo encarnado que Deus coloca na terra. E o que a mãe faz? Qual é o papel da mãe? Qual é o papel da maternidade? Encaminhar os filhos. Talvez o que mais que as mães pedem é que os filhos sejam honestos cidadãos, bons cristãos, homens e mulheres de... Não é isso? Que mais as mães pedem na vida? Que os nossos filhos e filhas eles sejam bem-sucedidos aqui. Veja, e a gente se lembra muitas vezes que as nossas mães são os verdadeiros anjos da guarda que Deus colocou no mundo. Nós nos lembramos, muitas vezes não, né? Porque muitas vezes quando a gente reza para o anjo da guarda, a gente reza para outro anjo, esquecendo que a gente tem do nosso lado um anjo da guarda que Deus colocou em nossas vidas. Então por isso que hoje, meditando e pensando, meu Deus, o que é que eu vou levar para falar nesses dias na Casa Espírita e essa semana na Casa Espírita? Mas é domingo que se aproxima das mães e vamos então falar sobre a missão da maternidade, a importância da maternidade, a importância da maternidade na Terra. Né? Então, vejam, porque falar da importância da maternidade é falar também da importância da mulher. E às vezes dentro da nossa reflexão, meu Deus, como é que eu vou fazer uma reflexão sobre mãe, sobre mulher, na condição de homem que eu sou? Aí diz, mas quais as experiências que você tem enquanto mulher, para você falar das coisas de mulher e de mãe? Aí eu posso dizer a vocês, como nós somos espíritas, né? Eu acho que eu trago alguns traços do passado, das minhas existências passadas, que provavelmente já tinha sido mulher. Porque às vezes a gente pensa
E a doutrina espírita diz que nós vamos transitando entre gêneros. Às vezes, uma encarnação, nós podemos nascer no gênero masculino, na outra encarnação, a gente pode nascer no gênero feminino. Aí ele se exaltar e dizer que é macho, que só nasce homem, porque pode nascer por mulher, também pode nascer na condição de homem, porque nós vamos transitando nessas nossas experiências, porque a gente aprende tanto, transitando num corpo, é corpo de homem ou corpo de mulher. Nós temos corpo, mas o espírito muitas vezes, e é por isso que às vezes determinadas pessoas entram em contradição, é por isso que muitas vezes determinadas pessoas têm crise de identidade, sem saber na verdade o que elas são, porque os seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos dizem uma coisa, mas as suas células, os seus hormônios diz outra coisa, não? Então por isso que a gente precisa compreender, porque na verdade não é o sexo que determina a nossa forma de ser. O que determina a nossa forma de ser é o nosso espírito e as experiências que nós trazemos do passado. É o nosso espírito. Nós somos espíritos, enquanto espírito nós transitamos em corpo de homem e em corpo de mulher, em experiências de homem e em experiências de mulher. Porque isso vai fazer parte do nosso processo de compreensão, de entendimento, de amadurecimento. Porque Deus não faz distinção dos seus filhos na condição de homem ou na condição de mulher. Porque daí, se nós formos analisar qual a fórmula de constituição das famílias do nosso passado, a constituição das famílias dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa ancestralidade. Qual a constituição da família? A família patriarcal, a família alicerçada na figura do homem. A família alicerçada na figura do homem como sendo o provedor. A mulher apenas como aquela geradora e criadora dos filhos. Toda a responsabilidade da criação e da formação da personalidade dos filhos eram dada para quem? Para a mãe. Porque a mãe cuidava do ambiente doméstico, tá? E do comportamento e da educação dos filhos, e o pai cuidava das coisas do mundo, de fora. Então ele tinha responsabilidade de prover a família, de garantir o sustento da família. Então era dessa forma que a gente tinha organizadas as famílias em um passado recente. Mas agora parece que essas coisas mudaram um pouco, não é? A gente não tem mais famílias com modelo patriarcal. Claro que algumas pessoas ainda conservam o modelo patriarcal das famílias. Mas a gente percebe que hoje, de um tempo para cá, na mudança e na virada do século, com a Revolução Industrial, as mulheres também começaram a participar e a fazer parte da sociedade, da vida da sociedade. Porque o homem sozinho não estava dando conta das provisões dos lares, então a necessidade também que a mulher pudesse ocupar outros espaços no mundo, outros espaços na sociedade. Então ela teve também que sair de casa para enfrentar o mundo do trabalho também.
Então, com isso agora, quando a mulher sai de casa para que ela possa enfrentar o mundo do trabalho, a responsabilidade da educação não ficar somente legada agora à mulher, mas aos dois. E por isso que é interessante, tá? Quando foi feita a leitura preparatória, que eu não escolhi, tá? Foi a Elizabeth quem escolheu. Então, na leitura preparatória está falando de vida conjugal. De vida conjugal. Então, vida conjugal é vida a dois. Vida conjugal é vida de relação. Não somente relação marido e mulher, mas relação com marido, mulher, filhos e filhas. Todos aqueles que fazem parte da família. Isso é vida conjugal. Não é vida individual, mas é vida de relação. Então, para que exista relação, é preciso que exista mais de uma pessoa para que possa estabelecer os vínculos de afeto, tá? Os vínculos de amor, os vínculos de carinho, os vínculos de doçura, os vínculos de bem para com uns, para com os outros. Então, é nessa relação que nós vamos estabelecendo a nossa vida para com os nossos semelhantes. E aí, quando nós vamos ver o Evangelho, os Espíritos ou Jesus, numa passagem que ainda, enquanto jovem, diz os Evangelhos que Jesus, com 12 anos de idade, se encontra entre os doutores. E ele conversava entre os doutores, e os doutores ficavam admirados da sua inteligência, da sua sabedoria, da compreensão das Escrituras e da compreensão das leis divinas, das leis de Deus. E a família de Jesus fica preocupado com ele, porque quando um filho desaparece, quando o filho foge, quando o filho sai das nossas vistas, a primeira preocupação é das mães, e saber onde é que o filho está, com quem está, né? Então essa preocupação também de Maria, de saber onde era que Jesus estava, com quem ele que estava, o que estava fazendo, porque na compreensão e no entendimento da mãe, dizia que ele tinha perdido o espírito, que ele tinha muitas vezes ficado um pouco lelé da culpa, né? Ou seja, que ele tinha ficado um pouco desatinado. Mas Jesus, na verdade, começa o seu propósito e a sua missão. Mas aí, os doutores da lei dizem para Jesus, aí, lá fora estão a sua mãe e os seus irmãos. Então Jesus responde para eles, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E muitas vezes essa pergunta também, ela pode ser indagada para cada um de nós. Será que nós já nos perguntamos, no seio da família, se nós já nos perguntamos, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem é o meu pai? Que tipo de relação nós estabelecemos uns para com os outros? Será que nós já nos perguntamos? Se nós já fizemos essa pergunta também que Jesus fez? Mas o que é que Jesus responde? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Por que Jesus fala isso? Faltando de caridade com a sua família? Não. Porque a missão do Cristo era uma missão mais ampla. Porque o que Jesus traz com isso é que a família de Jesus não era somente a sua família pelos laços consanguíneos.
por sua família, pelos laços espirituais. Mas Jesus, naquele momento, estava tratando da família universal. Da família universal. Da família universal, porque todos nós fazemos parte dessa família maior que ela se estende. Nós temos a nossa família consanguínea, aqueles que são os nossos irmãos, nossas mães, pelos laços do sangue, que também pode ser pelos laços do espírito, mas essa família se amplia. Quando nós chegamos aqui na casa espírita, também aqui é uma família. Nós aqui nos encontramos enquanto família. Só que nós aqui enquanto família, essa família é uma família pelos laços do Espírito. Porque nós somos espíritos eternos. E enquanto espíritos eternos, nós não nos encontramos por acaso. Nenhum de nós, ou nenhuma família se organiza por acaso. Porque a gente só compreende isso e só entendemos isso porque, como todos nós somos espíritos, e a doutrina espírita vai nos responder isso através da reencarnação, da pluralidade das existências. Porque, para que a gente pudesse compreender os nossos laços de família, as nossas relações de afeto e desafeto, ela não pode ter uma justificativa se não for pela reencarnação. Se não for pela reencarnação. Então a gente só pode compreender isso, quem são os nossos irmãos, quem é o nosso pai, quem era a nossa mãe, se a gente compreende a justiça divina. E se a gente compreende a justiça das reencarnações. Por quê? Quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe? Um espírito encarnado. E que recebeu a missão de nos acolher. Por isso, que digo para vocês, nossos pais, nossa mãe principalmente, é uma cooperadora de Deus. Por isso que eu iniciei dizendo para vocês que a nossa mãe é o anjo da guarda encarnado na terra. É o anjo da guarda que recebeu a missão de Deus para ser solidária, com o Pai. Porque, veja, qual era a atitude diante de Maria? Quando ela sabe que vai receber Jesus, quando o anjo Gabriel anuncia para ela que ela ia ter um filho, como é que ela poderia se assustar, como de fato uma jovem ainda se assustou, mas ao mesmo tempo lhe deu serenidade, lhe deu segurança, e por isso tanto a coragem dela de dizer: faça de mim a serva do Senhor. Faça de mim a serva do Senhor. Para que eu possa fazer a vontade de Deus. E naquele momento, Maria é obediente à vontade do Pai. Maria é obediente à vontade de Deus. Porque ela compreendia também a dimensão dela enquanto mulher na terra. E a mesma coisa somos nós. E a mesma coisa digo às mulheres. Eu acho que um dos maiores medos das mulheres, com exceção de poucas, é engravidar. Mas, com exceção de poucas. Quando está grávida, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Parece que é um desafio muito grande, não é? Eu sei disso porque eu convivo com uma que tem medo.
Eu convivo com uma que tem medo. Eu sempre gostei de criança. Eu sempre gostei dos meus filhos, da convivência com eles. Principalmente quando eles eram pequenos, né? Porque, como disse para vocês, eu trago ainda traços, talvez, da minha feminilidade. Porque nós, como Jung diz, nós trazemos caracteres masculinos e trazemos caracteres femininos. Quando a gente quer, a gente pode demonstrar as nossas características, os nossos conteúdos femininos, quando a gente quer. A mesma coisa a mulher, quando ela quer, ela pode também demonstrar as suas características masculinas, porque nós trazemos, como Jung diz, somos carregados de ânima, sentimento feminino no homem, e ânimo, sentimento masculino. Então a gente carrega esses dois conteúdos conosco, e esses conteúdos se manifestam. Por isso que muitas vezes, quando a mulher ela está abençoada pela graça de Deus, porque a maternidade é uma bênção, porque a maternidade é uma graça, e porque muitas vezes nós sentimos dificuldade, porque nós sabemos que é um desafio. Se nós estivéssemos num mundo felizes, seria uma alegria a maternidade, porque a gente sabia que todos aqueles espíritos que estavam encarnando eram espíritos felizes. Eram espíritos que já compreendem o amor de Deus. Eram espíritos que já conhecem a fraternidade, que já conhecem a solidariedade. É um espírito que vai trazer harmonia, que vai trazer a paz. Mas na maioria das nossas experiências é assim? Não. Então por isso muitas vezes nós nos assustamos, porque a gente não sabe do futuro, o que a gente tem medo é do futuro, não é? Muitas vezes não é do presente, a gente tem medo daquilo que eles vão ser. A gente tem medo do futuro. Mas muitas vezes, nem sempre, não diz, o futuro dos nossos filhos depende da gente. Em parte sim. Porque são filhos e que muitas vezes os desafios que nos colocam dentro disso é difícil. Khalil Gibran, uma mãe que carregava um filho no colo, certa vez chegou para ele: Khalil, defina para mim o que é essa criança. E são os filhos. Ele disse: os filhos e filhas são filhos da ânsia da vida por si mesmo. Ele nasce por vós, mas ele não nasce de vós. Eles são vossos filhos, mas eles não vos pertencem. Porque eles nascem apenas por intermédio. Você pergunta: mas Khalil Gibran era espírita? Não. Provavelmente não. Ele é muçulmano. Mas compreende que cada um de nós que viemos aqui na Terra somos espíritos e que trazemos a nossa individualidade, que nós trazemos as nossas características. Por isso, que o processo de educação de nós enquanto espíritos não é fácil. O processo de educação tem desafios. Por que tem desafios? Porque a Terra, como diz, ainda é um mundo de provas e expiações. E a maioria de nós, enquanto espíritos que habitamos a Terra,
E por isso que o Cristo veio à Terra. O Cristo ainda como governador planetário, como a maior inteligência que já habitou a Terra, como o maior referencial de humanidade que habitou entre nós, de moralidade que habitou entre nós. O que foi que a humanidade fez com ele? O submeteu ao sacrifício. Então também nós, e esse planeta ainda de provas e expiações, e esse planeta ainda, a maioria dos espíritos que habitam nesse planeta ainda são espíritos necessitados, ainda são espíritos imperfeitos, como nós somos. Então estamos em processo de burilamento das nossas almas. Por isso é normal que nós recebamos no meio de nós pessoas, espíritos. Uns a gente tem mais trabalho com o processo educativo deles. Outros é mais fácil, né? Outros é mais fácil. E porque todos nós também estamos submetidos a isso. E porque também a humanidade ela vai se renovando a cada dia. E porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso, à lei da evolução. Claro, se a lei do progresso, a lei da evolução, e nós somos esses espíritos que reencarnamos já algumas vezes, várias vezes, nós estamos em processo de aprendizagem também. Mas analisando, nós que somos mais velhos, eu, Dona Glairna, que já estou com os meus 65 anos, e mais outras pessoas aqui, a gente tem a capacidade de analisar algumas coisas. Aí às vezes eu fico analisando às vezes, quando eu era criança. E comparando agora, eu quando era criança e os meus netos. Né? Aí eu pergunto, evoluiu alguma coisa? Mudou alguma coisa? Vocês acham que mudou alguma coisa? Hein? Mudou. Porque eu digo a vocês, quando eu era criança, era uma criança, apesar de esperto, mas a gente não sabia muita coisa, não tinha muita informação. Né? Mas veja, quando eu era criança tinha uma coisa boa que hoje os pais não fazem. Por exemplo, eu com 7 anos de idade, meu pai me botava na rodoviária velha no ônibus e vinha sozinho, um de dois de Aracaju para 12. Eu com 6, o outro irmão com 5, o outro com 4. E a gente vinha sozinho. Hoje vocês têm coragem de fazer isso? Hein? Tem coragem? Não tem. Não tem. Né? Eu vinha sozinho com 7 anos de idade, com 6 anos de idade, vinha sozinho de Aracaju para 12. Hoje, os pais não confiam. Apesar de os filhos hoje serem muito mais espertos, ser mais inteligentes, sabem mais dizer não do que nós. Mas porque ainda, na época que a gente era criança, não tinha tanta violência. Né? A gente ainda brincava nas ruas até tarde da noite. A gente, apesar de ser muito danado, mas a gente éramos mais obedientes. O pai dizia, bastava só olhar, a gente já estava, né? Porque também, se saísse da linha, caía lá em casa no cipó de goiabeira. Se saísse da linha, caía no cipó de goiabeira.
Hoje, se a gente for mostrar um cipó de goiabeira para uma criança, ela diz, olha, você pode matar não, viu? Você não pode me matar não. A gente apanhava o cipó de goiabeira e ficava caladinho. Por que isso? Porque era um processo de educação diferenciada. Né? Era uma compreensão, era um entendimento de disciplina. E a gente não ficava, nunca ficamos com raiva do pai nem da mãe por conta disso. Né? Nunca criamos nenhum sentimento de ódio, nem de mágoa, nem de rancor, porque a gente apanhou com cipó de goiabeira. Mas veja, deixa eu contar uma peripécia. Eu não sei se eu já contei essa peripécia quando criança. Quando criança, a minha tia, que era professora, ela gostava de Sergipe Confiança, ela era torcedora do Sergipe. Então, quando eu vinha de domingo, ela botava o rádio de pilha para escutar o jogo do Sergipe Confiança no rádio. Aí eu passei a ser torcedor do Sergipe. Quando eu ia para Aracaju, eu ia assistir o jogo do Sergipe Confiança na década de 70 no Batistão. Eu não tinha dinheiro para entrar. Tá? Mas a gente tinha as armanhas de menino. Porque para entrar no campo de futebol, os pais que eram acompanhados com os filhos, não pagavam os filhos. Aí o que eu fazia? Quando eu via um casal, eu dizia, moço, será? Eu quero muito assistir um jogo que seja de confiança. Será que o senhor me coloca como sendo seu filho? Eu disse, vamos, entrava, tá? E a gente entrava no campo para assistir o jogo de Sergipe Confiança. Assisti muitos jogos assim. E são coisas boas de criança. Veja, com 10 anos minha mãe deixava eu ir para o campo. Aí, em um desses final dos jogos, uma vez, Roberto Carlos ia tocar no Batistão, ia cantar no Batistão, Roberto Carlos. Olha, Roberto Carlos na década de 70, né? Minha tia era fã de Roberto Carlos. Aí o que eu fiz com os meus 2 irmãos que eu estava com eles? Vamos assistir o jogo de Roberto, vamos assistir o show de Roberto Carlos. Bora. Aí tinha uma moita de bambu, logo na entrada do campo lá, já quase perto da casa, uma moita de bambu. Vamos nos meter naquela moita de bambu. Aí metemos na moita de bambu, ficamos lá dentro da moita de bambu. De umas 6h30, porque o jogo terminou às 6h30, até quase 9 horas da noite, dentro da moita de bambu. Quando abre os portões, que o povo começa a entrar, e a gente viu o movimento das pessoas, vamos sair da moita de bambu, vamos partir. Assistimos o show de Roberto Carlos na década de 70, com 10 anos de idade. Como era que ficava a mãe em casa? Com esse menino de 10, 11, 12 anos de idade, até meia-noite sem chegar em casa. Como era que estavam as mães? Dúvida, desesperada, porque naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha telefone. Muito bem, assisti o jogo de Roberto Carlos. Cheguei em casa, meu pai e minha mãe estavam com a cara. Onde é que você estava, menino? Aí com a cara mais inocente, fui assistir o jogo de Roberto Carlos. Nossa, vai dormir. Ele foi dormir, foi no outro dia de manhã, o cipó de goiabeira comeu no lombo da gente. Tá, bônus e ônus, né? O bônus e agora o ônus. Quando eu conto essa história, é bom, porque muitas vezes as nossas peripécias de menino, as nossas peripécias de criança, que acho, de uma certa forma, nós fomos colocados em provas, colocados em desafios diante disso, né? Claro que hoje não é aconselhável que se faça isso, né? E hoje, com todas as condições
de celular, de computador, de comunicação e tudo. Naquela época não tinha. Então, a gente deixava as nossas mães também num sufoco também danado, né? Porque era a nossa condição. E aí muitas vezes a gente vai perguntar. Por isso que a gente pergunta: quem é a nossa mãe? Quem é o nosso pai? Quem são os nossos filhos? Quem são esses que nós convivemos conosco? Então, porque muitas vezes eu sempre pergunto, olha, apesar de que eu sempre perguntava à minha mãe com 10 filhos, aí perguntava, minha mãe, a senhora ama todos os seus filhos iguais? 10 filhos. Aí ela dizia o quê? Amo todos iguais. Mas será que é? Eu acho que não. Hein? Hã? E a gente sabia, por que não, né? Porque a gente sabia. Sabe como era que eu distinguia a diferença? Às vezes, por exemplo, na hora de botar comida. Aí, o que é que acontece? Os pedaços melhores iam para os filhos que ela mais gostava, né? É por isso que às vezes a gente perguntava, né? Você gosta dos seus filhos iguais? Gosta. Dizia, mas na prática a gente percebia que tinha mais preferência. Na hora de apanhar, os que tinham preferência apanhava pouco, né? Os que, né, tinham um pouco mais de raiva apanhava mais, né? Apanhava mais, porque aí seria colocado também os sentimentos de afeto e animosidade. Então aí a gente ia compreendendo isso, né? Gente, eu também não sei, rapaz, o outro só tomou duasinha, começou a gritar, começar aí, abrindo os outros, né? Então aí nós vamos conhecendo através da prática, do dia a dia, que de fato não é. E por que isso? Justamente por conta das nossas relações. Por isso que o maior desafio hoje não é viver com as nossas relações externas, mas o maior desafio são as nossas relações. O maior desafio são os nossos laços de família. O maior desafio é a nossa convivência em família. Por isso que, de fato, porque Deus nos une todos pela lei maior, que é a lei do amor. Por isso que quando a mulher fica grávida, ela tem, na maioria das vezes, bons sentimentos. Na maioria das vezes ela tem bons sentimentos, ela tem alegria, ela tem prazer. Ela tem vontade, ela tem desejo, ela tem sentimentos. Mas ao mesmo tempo ela tem repugnâncias. Ao mesmo tempo ela tem enjoo, que pode ser de ordem biológica, orgânica, mas também pode ser de ordem espiritual. Veja, porque toda vez que o espírito está para reencarnar, ele se preparou antes do plano espiritual. Há uma preparação. Na maioria das vezes, há uma preparação. Nós sabemos que vamos encarnar naquela família. E às vezes antes nós nos reunimos no plano espiritual e nos programamos para reencarnar juntos aqui na Terra. Então, existe uma programação para isso na maioria das vezes. E por isso que muitas vezes nós nos comprometemos a reencarnar junto conosco afetos, mas também desafetos. Por isso as diferenças de sentimento que a gente tem de uns para com os outros. A gente tem essa relação de sentimento, porque os sentimentos não são iguais. Porque nós podemos ser unidos pelas relações somente corpóreas, e podemos ser unidos pelas relações de espíritos. Podemos ser unidos pelas relações de espíritos
de afeto e podemos ser unidos pela relação de espírito de desafeto. Por isso, veja, se nós soubéssemos todos, antes de conceber, precisaríamos prepararmos antes para concepções. Porque na maioria das vezes, o que é que a gente diz? Você nasceu por um meu descuido. Eu me descuidei. Não era para você ter vindo, mas eu me descuidei. E às vezes, né, a gente diz, graças a Deus que a minha mãe se descuidou, porque me deu a oportunidade de eu nascer. Graças a Deus que eu nasci por isso, né? Pelo descuido, porque tudo isso tem a grandeza de Deus, tudo isso tem o amor de Deus que está embutido em tudo isso, em todas essas relações. Então é preciso que a gente compreenda que as coisas, que os laços de famílias, eles não se estabelecem em nossas vidas, tem um propósito, tanto para com afetos e tanto para com desafetos, porque também a justiça divina, ela se estabelece no seio das famílias, no meio de nós. Veja, quando a gente pega o livro de André Luiz, Ação e Reação, tem lá dois espíritos, Adelino, Raquel e Segismundo. Adelino, em uma encarnação passada, ele tirou a vida de Segismundo para se consociar com Raquel. Para se consociar com Raquel, ele tirou a vida de Segismundo para casar com Raquel. Casou com Raquel. Mas como nós sabemos que não existe morte, Segismundo, no plano espiritual, depois que ele se encontrou no plano espiritual, que ele via a felicidade dos dois, de Adelino e Raquel, ele começou a perseguir Adelino e Raquel, porque jamais ele admitia que a mulher deveria ser a sua companheira, que ele ia constituir família com ele. Agora, o marido dela foi o responsável pela sua morte. Como é que ele fica? Depois que ele passa a tomar consciência no plano espiritual, ele fica bonzinho? Então ele começou a ter um ódio muito grande dos dois. E começou a exercer o seu ódio sobre esse casal. E é por isso que muitas vezes estabelece os processos de obsessão. Muitas vezes os processos obsessivos, eles são contraídos nessa existência, nessa vida. Se a gente comete mal a alguém e essa pessoa desencarna, eles vão passar a ser os nossos obsessores. E para resolver o problema da obsessão, porque a lei maior é a lei de amor. É a lei de amor. E aí, Segismundo é convencido no mundo espiritual de que ele precisaria reencarnar e que o seu pai e a sua mãe seria Raquel e ele precisaria reencarnar e o pai e a mãe dele seria Raquel e Adelino. Adelino, Segismundo, fez muita resistência pela mãe. Eu não perdoo eles de jeito nenhum. Porque como é que eu vou reencarnar Adelino e Raquel, que foram meus algozes? E foram eles que promoveram a minha morte, como é que eu vou reencarnar no meio dessa família? O Espírito convenceu ele a reencarnar, e ele teve que fazer uma preparação toda
para se libertar do sentimento de ódio, para poder o ventre de Raquel poder receber o espírito de Jesus. Sabe por que às vezes as mães têm abortos espontâneos? Porque os espíritos reencarnantes são os afetos. Porque os espíritos desencarnantes carregam um sentimento de ódio. E a mãe às vezes sente. Quando o espírito se aproxima do campo mental da mãe, ela começa a ter o sentimento de animosidade, de ódio, de angústia, de tristeza. Diferente de quando o espírito que vai reencarnar é o espírito de afeto. Ela sente alegria, ela tem prazer, ela não rejeita. Por isso que muitas vezes as mães rejeitam os filhos quando eles estão se aproximando para o processo de reencarnação. E essa rejeição, quando ela é compatível, a rejeição tanto do espírito reencarnante, como a rejeição da mãe, porque o ódio libera o sentimento de ódio, libera toxinas. E essas toxinas, porque como espírito reencarnante, por exemplo, se ocorre a fecundação, e o espírito reencarnante está acoplado ao corpo da mãe, ainda, esse espírito ainda é muito frágil, esses laços é muito frágil. E por isso, muitas vezes, ocorrem os abortos espontâneos. Ocorrem os abortos espontâneos e não se sabe por quê. Porque as células não suportam a quantidade de energias tóxicas emanadas pelo sentimento do espírito reencarnante, quando também é compatível com o sentimento do espírito acolhedor, não consegue findar. Então aí, muitas vezes, o aborto espontâneo ocorre. O aborto espontâneo acontece. Então, porque, veja, aí eu trouxe aqui para a gente ver, para a gente terminar, união da alma ao corpo. Aí ele diz aqui, olha, em que momento a alma se une ao corpo? Os espíritos perguntam. Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos respondem. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, e a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa dos seus lábios anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então veja, por quê? A união definitiva só acontece no momento do nascimento. Então a encarnação, a reencarnação, ela só se completa no momento do nascimento. Mas na concepção, o espírito já está em simbiose com o espírito materno. Já está em simbiose, justamente por conta dos sentimentos. Então veja, é comum muitas vezes a gente ver a mãe ter repulsa do marido. Entende? É comum. Porque durante a gestação ela não quer saber, não quer ver ele de jeito nenhum. Mas por quê? Porque o espírito reencarnante é desafeto do... E ela sente isso. E ela tem essas sensações. Então por isso que ela rejeita. E às vezes o que acontece? O marido muitas vezes não compreende, não entende e às vezes abandona a mulher.
Mas na verdade não é ela quem está rejeitando. Quem está rejeitando é o espírito, é o espírito que está rejeitando. Por isso que a doutrina espírita nos traz essa grandeza, para que a gente possa compreender a importância que se tem a maternidade, a importância que se tem a família, e a gente compreender os laços que nos unem, e para que a gente possa desenvolver os nossos sentimentos de afeto, de amor, de respeito, de solidariedade para todos aqueles que estão convivendo conosco naquele momento, daquela forma, daquele jeito, cada um com as suas características, cada um com a sua individualidade. Porque agora, vejam, os estudos agora que estão sendo trazidos para nós, que os espíritos de escola estão trazendo para nós, como a Terra está dando essa mudança de número de provas e expiações. Claro que esses espíritos agora que estão encarnando, há uma tendência de que essas crianças agora são crianças mais afetuosas, vão ser crianças mais inteligentes, vão ser crianças que já trazem uma certa religiosidade, vão ser crianças que trazem mais aspectos, muitas vezes, para o desenvolvimento da ciência. Vão ser crianças que trazem também uma tendência para a arte. Por quê? Porque nós vamos precisar que a Terra se renove. E por isso que muitas vezes, o que é que acontece? Deus precisa dos cooperadores. Porque se vocês, e que os espíritos dizem, olha, a fila para reencarnar é muito grande. A fila para reencarnar é muito grande. Tem muita gente que precisa reencarnar. E se não reencarnar nesse mundo, vai ter que reencarnar em outros mundos que são compatíveis com o planeta Terra, para poder continuar e fazer o seu processo de evolução e de crescimento. A maternidade e a paternidade é uma graça que Deus nos dá. É uma oportunidade para que a gente possa, de fato, no meio da família, desenvolver os nossos sentimentos melhores, os nossos melhores sentimentos de amor, de doçura, de fraternidade, de solidariedade, de compreensão, de compreender as diferenças, de aceitar as diferenças, de aceitar os filhos como eles são, porque algumas coisas a gente pode mudar, mas outras não. Então a gente precisa ter a sabedoria para saber o que a gente pode e o que é que a gente ainda é moldável e o que era ainda a personalidade que é Deus. Muitas vezes a gente vê determinadas personalidades que elas não são boas. A gente muitas vezes queremos mudar, fazemos a nossa parte, fazemos o nosso esforço, porque, como diz o Evangelho, olha, para ser bom, não precisa ter doutorado, não precisa ser expert, basta que carregue o sentimento divino, o sentimento de Deus que todas carregam, que todas trazem, que todas fazem a sua parte nas condições em que cada uma se encontra. Então, não tem culpa, porque nós estamos diante de espíritos eternos, e que cada espírito eterno é responsável pela sua evolução e pelo seu crescimento. Como diz, a mãe é um anjo que ajuda no processo de crescimento e de evolução, que aponta caminhos, que aponta rumos. Mas o caminhar depende do caminho. Nós mostramos os caminhos, nós mostramos os rumos, é por aqui.
Muitas vezes não é a hora deles. Eu digo isso para vocês. Eu tenho 5 filhos. 3 do meu casamento, 2 da minha convivência agora com Deus. Quantos estão aqui? Quantos? Mas é porque eu não ensino para eles? Não mostrei para eles qual é o caminho? Não, eles sabem qual é o caminho. Né? O caminho está na consciência deles. No dia que eles precisarem, eles vão. Porque eles sabem que esse conteúdo, essa semente está plantada. E eles, aí, como a gente sabe, por isso que a gente precisa ter paciência da espera. Assim como a mãe tem a paciência da espera durante os 9 meses. Então a gente precisa ter a paciência da espera, porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua dinâmica. E a gente precisa observar essa dinâmica. Então, que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar no dia de hoje todas as mães. Para que tenha força, coragem, sabedoria, paciência, inteligência, para poder superar e vencer os desafios da vida. Então, nunca mais eu trouxe uma música para casa, né? Porque como eu não sou cantor, então eu gostaria que tivesse alguém que cantasse, que tivesse uma voz melhor do que a minha, para vir nos ajudar aqui, porque uma das coisas boas que a espiritualidade pede é que a gente traga a arte, porque a arte nos traz o bom, a arte nos traz o belo, a arte nos traz a harmonia, a arte nos faz elevar-nos às esferas dos espíritos superiores. A boa arte, porque a arte sublime, tá? Então, para homenagear as mães, no dia de hoje, e também domingo, que vai ser o dia das mães, né? Eu fiz uma composição, depois de ler um livro chamado Maria de Nazaré, um livro do Espírito Milanês, né? O Espírito Milanês, eu li Maria de Nazaré. E desse livro que eu li, me veio a inspiração para eu poder fazer essa canção. Porque também digo para vocês e confesso para vocês que depois da minha mãe, como sendo um dos meus maiores anjos da guarda, eu tenho um outro anjo da guarda que é Maria. Eu sou um espírita mariano. Né? Eu sou um espírito mariano. E não é à toa porque eu vim para Nossa Senhora das Dores, Maria das Dores, né? Então não é à toa que a gente vem para aqui e abre essa casa espírita com esse carisma também mariano, com esse carisma de Maria, porque olha, uma das proteções que eu tive na minha vida, dos meus espíritos que têm me ajudado e me auxiliado, um deles é essa legião dos espíritos de Maria. Então, por isso, é sempre uma alegria quando a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu fiz essa canção. Mãe, menina Maria de Nazaré, encanto de mulher escolhida por Deus, pra mãe do Salvador, Espírito puro, como milho do campo, que desce do céu. Por amor ao Mãe
humildade, traz do ventre a verdade, mensageiro da paz. Mãe querida e boa, escolhe esse canto que os teus filhos entoam em gratidão pelo teu amor. Nós te veneramos em Jesus Redentor. Ave Maria, Mãe de Jesus, abraça os teus filhos, sequiosos de luz. Mãe do silêncio, serva de Deus, agiu com amor e humildade para que a maior estrela brilhasse, iluminando os filhos teus. Agiu com amor e humildade para que a maior estrela brilhasse, iluminando os filhos teus. Ave Maria, Mãe de Jesus, abraça os teus filhos, sequiosos de luz. Mãe do silêncio, serva de Deus, agiu com amor e humildade para que a maior estrela brilhasse, iluminando os filhos teus. Agiu com amor e humildade para que a maior estrela brilhasse, iluminando os filhos teus. Que Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, possa iluminar todos nós, as mães que estão aqui e os homens também que carregam os sentimentos humanos. Que Deus seja louvado. Existem mães e mães. Para mim, o Dia das Mães são todos os dias. Que a gente possa, quem tem ainda nessa jornada aqui, cuide, abrace, beijo, dê um bom dia, dê um abraço.
só é para avisar, né, que os nossos estudos continuam terças-feiras, se quiser aprender um pouco mais da polícia, os nossos estudos, faz essa pergunta. Depois do passe, a gente tem uma pergunta importante, as pessoas que quiserem fazer a pergunta importante, estamos também com isso, volta aqui para poder a pergunta, tá bom? Vamos falar?